Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o instrutor Paulo Castro, para aqueles que ainda não me conhecem, e hoje eu estou aqui para falar sobre o medo de dirigir. Eu costumo dizer que não vejo mal algum em ter medo. Todo mundo sente medo. Eu também já tive medo de dirigir. Hoje eu sou instrutor de trânsito, trabalho com aula de direção e já tive medo de dirigir. Eu lembro que assim que eu comecei, eu não atravessava nenhum tipo de cruzamento, porque eu achava que o veículo ele iria morrer, o outro carro iria vir e colidir comigo, que as pessoas todas estavam olhando para mim, que as pessoas iam rir, iam ver, iam perceber que eu não sabia dirigir direito. E na verdade tudo isso só acontece por que motivo? Pela insegurança, por eu ainda não estar seguro ao volante, por eu ainda não ter prática nem habilidade com o carro. E quando foi que esse medo sumiu? Esse medo ele só passou quando eu passei a conhecer mais sobre o carro. Eu comecei a pegar mais habilidade com o carro. E como foi que eu adquiri isso? Dirigindo, estando constantemente em contato com o carro. Então, para você perder o medo, você só vai perder dirigindo, porque eu costumo dizer que o medo só se vence enfrentando. Então, você vai ter que enfrentar o que está te atrapalhando de você alcançar a sua autonomia, a sua liberdade de locomoção. E você tem que pegar o carro e perder esse medo, ou procurar um profissional da área que possa te acompanhar quando você sair para poder dirigir. O que acontece? Eu comecei a andar em bairro, dentro de bairro, comecei a dirigir em lugares perto, fazer manobra, até que um dia eu senti que o carro já não morria mais comigo. Eu já conseguia fazer as curvas devagar, não fazia aquelas curvas correndo, não virava o volante mais de forma desesperada. Aí sim eu arrisquei a dirigir numa via com mais trânsito, mas também eu só seguia pela faixa da direita, respeitando e me mantinha dentro da faixa. E com o passar do tempo a gente vai pegando confiança e passa a dirigir para qualquer lugar. No início é bem comum a gente às vezes quer dirigir descalço porque acha que o calçado vai atrapalhar. A gente quer fechar o vidro porque senão não consegue ouvir o barulho do carro. A gente acha que está todo mundo olhando, que se o carro morrer as pessoas vão bater no nosso carro. Mas na verdade tudo isso é por falta de prática realmente, por não conhecer bem do carro. E a gente às vezes faz uma coisa quando está dirigindo, mas não sabe o porquê que está fazendo. Então esse meu medo, essa minha preocupação em dirigir foi acabando quando eu passei a entender de verdade o porquê das coisas, o porquê de eu estar trocando de marcha, o porquê que eu tenho que reduzir a marcha. E eu comecei a entender essas coisas, isso foram ficando mais fácil. Como eu vou manusear o volante. Então tudo isso influencia. Se eu tenho dificuldade com o volante, eu vou ter dificuldade em passar a marcha. Ou se eu tenho dificuldade em passar a marcha, eu vou ter dificuldade em manter o controle do volante. Então uma coisa vai desencadeando outra. Então a gente precisa realmente pegar essa prática. E isso só pega quando você está andando. Eu às vezes não sabia quando é que eu vou passar a quinta marcha. Como é que eu vou saber que o carro está me pedindo? Então havia muitas dúvidas na minha cabeça ainda. E com isso me gerava medo, porque eu não me sentia seguro. E isso só vai acabar quando você tivesse, quando você conseguir essas respostas para você. Que horas que eu passo a quinta marcha? E quando eu estiver numa ladeira, o que eu vou ter que fazer? Como é que eu faço para eu poder controlar um carro numa ladeira? A ladeira em si é você achar o controle da embreagem. É quando você consegue o quê? Igualar duas forças. Se você iguala duas forças, você
acaba tendo o equilíbrio do veículo. Quando duas forças se igualam, ocorre o equilíbrio. Então o que que você tem que fazer? Quando você está no morro, tem uma força que está te jogando para baixo, para trás, fazendo com que o carro volte, por causa da gravidade. Beleza. Mas quando você põe a primeira marcha, o carro entende que é para ele ir para frente. Se você soltar um pouco da embreagem, o carro começa a querer andar. Ele começa a pressionar para poder ir para frente. Então, quando você consegue igualar essas duas forças, que você não deixa nem o carro ir para trás e nem ir para frente, você consegue parar ele na ladeira somente com a embreagem, sem utilizar o freio. Por quê? Você achou o equilíbrio. E nesse momento você vai pegar o acelerador e vai sair com o veículo. Então fica muito mais fácil. Então tudo isso só acaba que quando você começa a entender realmente para que servem as coisas, para que serve cada item do carro, para que serve a marcha, é para velocidade, para que serve a embreagem, para fazer o carro sair e me auxiliar na troca das marchas, para que serve o freio, para eu parar e diminuir a velocidade, para que serve o acelerador, para aumentar a compressão do motor, para aumentar a minha velocidade. Então eu preciso entender e saber aplicar isso no momento certo. Por que eu tenho que reduzir a marcha? Por que na curva eu não posso vir rápido? Quando você começa a entender esses pontos, fica mais fácil. O medo ele acaba embora. Por quê? A velocidade que eu estou numa reta não é a mesma que eu vou fazer numa curva, porque senão o meu espaço acaba. Eu não vou ter espaço suficiente para virar e posso invadir uma outra pista e colidir com outro veículo. Então, se eu estou chegando próximo de uma curva, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir a velocidade. Se eu diminuir a velocidade, eu vou precisar o quê? Diminuir a marcha e vou achar uma marcha adequada para que eu possa fazer aquela curva de forma devagar e cautelosamente cair, me mantendo o quê? Sempre dentro da faixa. Sempre dentro da faixa. Então, essas são as dicas. Então, o medo ele vai acabando quando essas respostas chegam para você de forma natural, que você passa a entender o que está realmente acontecendo. E chegando nesse momento, fica fácil dirigir. Mas Paulo, quando eu vou parar, quando eu vou chegar para entrar no posto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro, eu já tenho que fazer um planejamento. O motorista, ele olha o que está lá na frente, o que está além. Então, e dali ele se planeja. Ele já vê, porque se eu sei que eu vou entrar no posto, a primeira coisa que eu faço, eu indico e vejo se tem alguém na minha lateral, o lado na qual eu indiquei. Se não tiver, eu vou aproximando o carro para a faixa, para poder entrar para a direita, né, na verdade, ou para a esquerda, depende do lado que vai estar o posto. Venho diminuindo a minha velocidade, tocando o freio de forma leve, para quê? Para o black light, a luz de freio lá atrás acender e já alertar o motorista de trás. Com isso, ele já sabe que eu tenho a intenção de parar. Conforme eu freiei, a minha velocidade caiu. Se ela caiu, então eu tenho que diminuir também minha marcha. E venho observando, e vou diminuindo a marcha e vou parando o carro devagar até eu poder parar diante de uma bomba de gasolina ou um lugar para poder aguardar a minha vez. Então tudo isso é necessário que ocorra um planejamento, que você faça tudo isso. Então você precisa estar seguro para fazer tudo isso, mas você precisa saber que tem essa necessidade e entender essa necessidade que o carro tem. Eu costumo dizer que com o passar do tempo, o carro ele praticamente se torna uma extensão do nosso corpo. Então os movimentos ficam fáceis e automáticos. Mas com isso depende da prática, é do dia a dia. Ninguém aprende isso somente olhando, sem fazer. Você aprende até a fazer, mas a prática vai vir com você praticando, com você fazendo. E esse medo só vai embora quando você chega a esse ponto. Então só tem um jeito de perder esse medo, é encarando e praticando. Poxa, mas eu não tenho ninguém, ainda não me sinto segura para sair sozinho, não me sinto seguro para estar só com o carro. Então é ideal ter uma pessoa ao seu lado, uma pessoa que seja profissional dessa área, que te entenda, que vai saber te explicar, que te passe tranquilidade, que te passe essa calma para que você possa tomar suas decisões, ou que te ajude a tomar essas decisões com uma certa antecedência, para não deixar tudo para cima da hora e não criar aquele pânico, aquele desespero. Porque quando a gente está na rua, a gente acha que todo mundo vai jogar o carro em cima da gente, o carro vai vir, vai bater contra a gente. Então, quanto isso, tem que estar atento. Então é bom às vezes ter o quê? Uma pessoa do seu lado te orientando, até que você possa se sentir segura para estar fazendo essas manobras, para estar sozinho dentro do veículo. Entendeu? E é mais ou menos por aí.
foi difícil para mim, mas já passou. Eu consegui, você também vai conseguir. Então não existe que não tem como. Vai dar sim, vai dar certo. Você também vai conseguir. Essa aí foi mais uma dica, pessoal. Aqueles que curtiram, deixa o seu joinha, entendeu? Se inscrevam no meu canal, que em breve estarei de volta com novos vídeos, com novas dicas, pra gente bater aquele papo legal. Valeu? Um grande abraço.